Capítulo 1. Homem de Deus. Quem é o homem de Deus? Ou como deve ser seu caráter? Qual é a sua função diante de Deus? Quantos cristãos podem hoje ser chamados de homens de Deus? Meu objetivo é responder, à luz da Bíblia, a essas indagações. O homem foi criado por Deus para servi-lo. Assim, em princípio, todo homem pode ser um homem de Deus. Para isso, primeiramente, ele deve ter a experiência da regeneração em seu espírito. Em seguida, seu caráter precisa tornar-se adequado. E isso ele obtém ao ser treinado e aperfeiçoado pela vida divina que agora nele habita. Desta maneira, cada um de nós, incluindo você, prezado leitor, poderá ser um homem de Deus. Essa expressão foi usada por Paulo 2 vezes ao dirigir-se a Timóteo. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11. Tu, porém, o homem de Deus. E em 2 Timóteo 3,17. A fim de que o homem de Deus. Algumas pessoas na igreja em Éfeso estavam ministrando um ensinamento diferente do que Paulo pregava. Além de se ocuparem com assuntos sem importância, que promoviam discussões, em vez de gerar o serviço, o dispensar da economia de Deus na fé. 1 Timóteo 4. Havia também alguns que levantavam dúvidas com relação ao ministério de Paulo. Talvez pelo fato de ele estar preso, o que poderia sugerir que Deus estivesse rejeitando o ministério do apóstolo. Para cuidar de toda essa situação, Paulo rogou ao seu jovem cooperador, Timóteo, que permanecesse em Éfeso a fim de admoestar estas pessoas. Versículo 3. Como a situação era muito difícil e a pressão muito grande contra Timóteo, ele deve ter enfraquecido um pouco, como se percebe pelo tom encorajador das 2 cartas que Paulo lhe escreveu. Na primeira carta, Paulo disse-lhe que combatesse o bom combate da fé e tomasse posse da vida eterna para o qual havia sido chamado na fé. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12. Em sua segunda carta, Paulo encoraja-o dizendo: Eu te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. 1 Timóteo 1, 6 a 8. Ou 2 Timóteo 1, 6 a 8. A expressão reavives o dom de Deus que há em ti, na língua original, dá a ideia de abanar uma brasa até que o fogo reacenda e continuar abanando para que o fogo se torne mais e mais forte. Timóteo deveria abanar seu dom até ser inflamado. Quanto mais ele o usasse, quanto mais exercitasse seu dom, mais graça receberia. Assim, Timóteo poderia cumprir cabalmente seu ministério. Em sua segunda carta, Paulo também escreveu a Timóteo sobre o caráter do homem de Deus, como deve ser aquele que se consagrou a Deus, a fim de que Timóteo, como homem de Deus, fosse fortalecido na graça que há em Cristo Jesus, para cumprir fielmente a missão que lhe fora confiada. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. O homem de Deus deve ter as características do caráter de um mestre fiel, de um bom soldado, de um atleta, de um lavrador e de um obreiro que não tem de que se envergonhar.
Todos os que desejam ser homens de Deus devem também atentar para isto e buscar ter este caráter. O caráter. Nosso caráter é o que somos. É o que determina quão útil podemos ser nas coisas confiadas a nós e quanta responsabilidade podemos assumir. Ter um caráter adequado está estritamente relacionado com ser útil a Deus. Podemos dizer que o caráter de uma pessoa é formado por 30% do que ela herda biologicamente, ou seja, suas características inatas, mais 70% de sua forma posterior, determinada pelo ambiente em que vive e pelas informações, educação e treinamento que recebe. Quando o cristão tem esses dois aspectos do caráter ajustados e aperfeiçoados, ele se torna correto. Correto aqui não significa apenas ser justo, reto e honesto, mas principalmente é a característica de ser fiel ao Senhor, dependendo dele e reagindo a ele sempre de maneira positiva e submissa. A um servo correto, o Senhor poderá confiar sua obra, pois tal servo será sempre um com o coração de seu Senhor, expressando em tudo que fizer. Alguns podem dizer que é impossível mudar o caráter em seu aspecto inato, fruto da herança biológica. Evidentemente é muito difícil, mas é possível desde que haja muita disposição e muita operação da graça. As características do caráter formadas pela influência do ambiente são mais facilmente transformadas, pois nossas reações mudam de acordo com as circunstâncias ou situações que nos cercam. Por exemplo, se você habitualmente dirige um carro em uma cidade pequena, sua atitude ao volante é despreocupada. No entanto, se precisar dirigir em uma cidade com trânsito intenso, com certeza ficará tenso, preocupado e muito mais atento. Assim sendo, podemos afirmar que os dois elementos formadores do caráter poderão ser trabalhados por Deus de modo a termos o caráter adequado de um homem de Deus. Deus tem necessidade de homens corretos. O homem correto para Deus é o que permite que a cruz mortifique constantemente sua carne, para que a vida divina nele cresça. A Bíblia registra um fato que ilustra perfeitamente esse ponto. 1 Samuel 15, Saul, rei de Israel, poupou o melhor do gado e do rebanho dos amalequitas para oferecê-los a Deus. A ordem de Deus a Saul tinha sido clara: destruir totalmente os amalequitas, todos os que lhe pertencessem. Os amalequitas eram inimigos dos filhos de Deus, pois se opuseram ao povo de Israel, tentando impedi-los de entrar na boa terra. Por esta razão, Deus disse que haveria guerra perpétua contra eles. Saul, entretanto, não só poupou o gado, como também poupou o rei amalequita, Agag. Saul justificou-se diante do profeta Samuel, dizendo que o gado seria oferecido ao Senhor. Ao que Samuel lhe respondeu: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, quanto que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Sabemos que mais tarde Saul foi morto por uma amalequita. O que podemos aprender deste fato é que, se não nos submetermos totalmente a Deus, permitindo que a cruz opere em nós, sofreremos dano posterior, sem falar do prejuízo trazido à obra de Deus. Se a nossa pessoa for correta ao receber a luz do Senhor, não nos desculparemos como fez Saul, mas nos arrependeremos e voltaremos ao Senhor para prosseguir servindo. 1 João capítulo 1, versículos 5 a 9. A partir desses versículos podemos dizer que o homem de Deus não deve temer enfraquecer-se, deve sim temer não ser uma pessoa correta, ficar insensível ao iluminar da palavra de Deus, pois isso causará dano a si mesmo, ao povo de Deus e ao próprio Deus. Em 2 Timóteo 1,7, Paulo diz: Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O espírito a que ele se refere aqui é o espírito
do homem regenerado pela vida de Deus e mesclado com o Espírito Santo. Esse versículo indica que o espírito do homem mesclado com o Espírito Santo não é um espírito de covardia, antes de poder, amor e moderação ou mente sóbria. À medida que nos voltamos ao Espírito mesclado e nele vivemos, a vida divina passa a saturar e a permear nossa mente, vontade e emoção, enchendo-as de moderação, poder e amor. Dessa maneira, nosso caráter terá irrepreensível. Seremos pessoas cheias do amor de Deus. Acolheremos os outros com este amor, não com amor natural. Teremos uma vontade forte e uma mente sóbria, capaz de discernir se as palavras que ouvimos ou falamos procedem ou não do Senhor. Se buscarmos fielmente o Senhor, Ele mesmo operará em nós a fim de moldar nosso caráter e transformá-lo no caráter de um homem de Deus. Se nossa pessoa for correta, ainda que venhamos a enfraquecer, seremos fortalecidos pela palavra do Senhor, que erguerá nossas mãos decaídas e nossos joelhos trópicos. Hebreus 12:12. Paulo também encorajou Timóteo, dizendo: Tu, pois, meu filho, fortifica na graça que está em Cristo Jesus. 2 Timóteo 2:1. A graça traz o dom, o quanto mais o dom é exercitado, mais a graça é suprida. Portanto, quanto mais Timóteo exercitasse o dom de Deus que havia nele, mais a graça viria fortalecê-lo. Se nosso caráter for correto, nosso enfraquecimento não será problema, porque a graça nos fortalecerá.